Agora o convidado está entrando. Agora vai. Opa! E aí, tudo bom? Tudo certo aí, agora vai. Boa, Probleminhas do ao vivo, mas faz parte, né? É isso. Então, Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer falar com seus investidores, com você. Eu já tenho um tempo aí que você tem pedido essa live. Então, é uma honra aí poder participar. Tá? obrigado por aceitar o convite. Aí, depois a gente tem o Tariq para falar. Sim, Então, vou fazer perfeito. uma introdução rápida aí do nosso time. Falar rapidamente dos nossos produtos, até para dar tempo de você poder fazer algumas perguntinhas aí dos nossos produtos, tá? Perfeito. Bom, a Versa hoje ela tem 10 pessoas, 8 sócios, um estagiário e um contratado. São 5 sócios na gestão. O Luiz, que é o principal sócio e o que toma conta efetivamente da carteira, ele também olha utilities e financials. A gente tem o Pedro, que também auxilia ali o juiz na gestão. Ele vê a parte de varejo, consumo, real estate e malls. Temos o Paulo, que é o nosso head de risk. Ele olha mais bens de capital, industrials e commodities. Temos o Jairo, que a gente brinca lá na Versa, que é o mais novo, mas é o mais inteligente ali da turma. É o nosso gêniozinho. Ele cuida ali de educação, tecnologia. Temos o Tariq, que é o que vai falar aí, que é o nosso economista. Tariq, eu vou fazer a apresentação dele aqui rapidamente. Graduado, mestre pela USP, trabalhou no Ministério de Minas e Energia, depois de mais de 5 anos, economista sênior aí do Bradesco BBI. E depois ele criou um modelo que ele pode até explicar um pouquinho melhor, mas é impressionante. É um sistema de provisão de PIB e tudo mais, automático. O cara realmente é fantástico. Na parte de risco, a gente tem o Fábio Takahashi, que a gente brinca lá também, que é toda aço que se preza tem que ter um japonês engenheiro da Poli. O Fábio é o nosso. Mais de 10 anos da UAST. O Luiz conhecia bastante o trabalho dele do Itaú. E junto com ele ficou o Arnaldo, que é o nosso contratado, ali para ajudar no operacional. E também, como a gente tem uma posição forte e relevante, acaba ajudando bastante ali na parte de aluguéis. Na parte comercial, ficou eu e a Rosângela, que ainda tem um estagiário que já faz parte desse time aí também de gestão / análise, que a gente está treinando aí o rapaz. Então, hoje essa é a cara da gestora. A gestora tem 3 estratégias. Tem uma estratégia long and short direcional, que compõe 2 fundos. Tem um long only puritano, que é um FIA. E temos uma estratégia multimercado, que é o nosso fundo aí de menor vol. Tá? Falando rapidamente, o fundo, a Versa, ela nasceu em 2017. Mas o fundo, o Versa Long Base, ele vem antes. Ele nasceu numa outra gestora. Depois, quando ele começou a crescer, o Luiz optou por montar a própria gestora, seguir o sonho dele. O fundo, como é que ele é composto, como é que é formada essa estratégia, tá? Ela é basicamente 2 caixas. Então, ela tem uma caixa long and short e uma caixa direcional. Na caixa long and short, eu faço tanto ações compradas quanto vendidas. E ali a gente chama que é double alpha. A gente gosta de ganhar tanto nos ativos que a gente está comprado, quanto nos ativos que a gente está vendido. Tá? E a gente tem a caixa direcional. Esse é um fundo de bastante volatilidade. Eu vi que você botou umas perguntas para mim, como quem diz assim, esse 500 mil do Versa e tudo mais, tá valendo? Esse aí o pessoal pergunta bastante, né? Nós temos o FIT, e aí eu vou explicar rapidamente aí como é que funciona o Versa e até mostrar por que o risco e o retorno do FIT é melhor. Né? Eu acho que isso também é importante falar. E o FIT ele também não é um fundo de baixo aval, não, muito pelo contrário. Mas Sim, até só te interrompendo rapidamente, só para explicar para o pessoal, né? Porque vocês têm 4 fundos, né? Que é o Long Biased, tem o FIT, o Charger e o Tracker. E o Long Biased, que é um dos, acho que é o principal fundo da casa, né? Que a aplicação mínima inicial é de 500 mil. E os outros, a aplicação já muda o valor, né? Mas esse que é um dos principais que as pessoas questionam muito, né? Sobre o valor, se tem possibilidade de baixar dos 500 mil, se tem uma maneira de entrar. Então, eu pedi que tu comente um pouquinho já, quando for falar sobre as estratégias. Não, claro. Vou e falar, também aquela ideia lá daquele investidor que pensa em aplicar 500 mil, mas saca 400 mil para deixar 100 mil, que seria um valor mínimo, para tentar usar aquela estratégia. Como é que lida com esse tipo de investidor, né? Faz parte, se ele quiser. Eu não me recordo de ter tido um investidor assim, não. Eu acho que eu tive um, que ele chegou a comentar comigo antes de aplicar que ele faria esse movimento. Eu entendi, fazia parte da posição dele, mas se o investidor quiser fazer, ele pode fazer. É aberto, não é nada ilegal, não foge a regra de nada. A questão é que ele vai ficar ali agora, o Versa, por enquanto, ele é D mais 10, né? Para você cotizar. Então, se ele pedir o resgate, daqui a 10 dias, ele vai receber o dinheiro e
em D mais 9 cotiza, em D mais 10 eu pago. Então ele corre o risco aí nesses 9 dias do dinheiro sofrer uma certa desvalorização, e no Versa isso não é difícil. Então é importante ele tomar esse cuidado. Então ele vai botar 500 mil, aí vai pedir para sacar 400, talvez ele vá sacar os 400, mas o que vai sobrar lá não sejam 100 mil, vai ser 80, 70, 50, enfim, pode ser menos, né? Sim, tem que estar preparado para isso, né? E outra coisa, o Versa Long Bias ele vai mudar para D mais 20, então, ou seja, ele vai ficar dependendo aí de mais tempo ainda para poder resgatar o dinheiro, tá? E o Versa, ele é muito de fato não é o indicado, né? Ainda mais aquela pessoa que Não. quer ser espertinha, digamos assim, dentro do que pode, não é esse o perfil. E eu acho que o FIT ele é mais adequado, né? Eu vou explicar mais ou menos, que o Versa, eu até brinco que ele é um Fórmula 1 com freio de Fórmula 1, né? Então, claro que ele tem um risco muito grande de você perder uma boa parte ali do seu capital, você vê o seu capital realmente perder, mas ele também volta rápido. Por quê? Exatamente por causa desse freio. Então, o que é importante? Na parte long and short, quais são os freios que eu tenho ali naquela parte do fundo, tá? Nessa caixa do fundo. Primeiro que 50% do meu short é em índice ou mais. Então, isso é muito importante porque eu fujo um pouquinho do risco específico do short. Isso foram lições aprendidas ao longo da vida do fundo, tá? Isso a gente não tirou simplesmente do livro da teoria e foi lá e botou, não. Isso aí foi tomando martelada na cabeça e a gente foi moldando o fundo. E o fundo é o sucesso que é hoje exatamente porque a gente soube moldar esse fundo ao longo do tempo. Não à toa tem o histórico que tem, né? De bons rendimentos e um retorno sólido ao longo dos anos. Sim, mas em cima de muito aprendizado. Desde a época do Luiz do Itaú, ele já traz muito conhecimento e depois, com o próprio produto que ele mesmo criou, ele também foi aprendendo muita coisa ao longo do caminho. E o time, obviamente, com ele aprende junto, né? Então, essa parte o fato de a gente ter mais de 50% do short índice foi em um momento que a gente sofreu muito com o risco específico do short. Quando a gente estava shorteando algumas empresas que podiam chegar até 30% do PL do fundo. Então, elas muitas vezes eram a detratora da geração de alfa ali, da parte longa. Então, a gente aprendeu, vamos botar mais 50% do short índice, isso vai facilitar o nosso ganho no long. E foi exatamente o que aconteceu. Protege um pouco mais o fundo em quedas. Então, isso é ótimo. Outro ponto, juros e câmbio, apenas na direção contrária da bolsa. Se eu quiser fazer na mesma direção, eu sou obrigado a usar lá a minha caixinha do direcional, que eu já vou entrar nela também. Então, isso também é importante. Se eu quiser fazer juros e câmbio aqui, é para hedge. Eu não posso fazer na mesma direção da bolsa. Então, isso é importante. E a caixa do direcional também é uma lição que a gente aprendeu lá em janeiro de 16, onde a gente só alavancou a termo naquele momento, era basicamente Family and Friends que tinha no fundo. E a partir daquele momento a gente entendeu que fazer alavancagem a termo não é algo interessante. Inclusive o Luiz até fez um vídeo no YouTube explicando exatamente sobre esse ponto específico, que vale a pena. E a partir daquele momento a gente decide apenas fazer derivativos com perna travada dentro dessa caixa. Então isso que é importante o investidor entender. E se eu tiver que usar juros e câmbio na mesma direção da bolsa, eu sou obrigado a utilizar parte do meu prêmio de opções no Versa. Que ativamente vai 10% e passivamente 20%. Então, com isso, o que acontece? Então, vamos pensar aqui no movimento. Dessa vez a gente acertou o movimento, mas vamos supor que a gente tivesse errado o movimento no evento de calo. Como foi o Wesley Day, por exemplo. O que acontece? No meu long and short, o meu long cai, mas o meu short também cai junto. Então, eles tendem a ter uma correlação 1. Se eu sou um long buy, estou com uma posição um pouco mais comprada, é óbvio que eu vou perder um pouco mais aqui. Mas aqui na parte do direcional, eu tenho uma trave, e essa trave é o prêmio. Então, eu não tenho uma perda infinita, como se eu tivesse alavancado a termo, por exemplo. Então, isso é um freio importante para o fundo. Então, esses são freios importantes dentro do Versa. Só que o VersaFit ele tem um outro freio que é muito importante. Porque o que acontece? Como o VersaFit ele é metade do Versa Long Bias, então ele tem uma caixa que é o Versa Long Bias e a outra que é caixa, que é simplesmente caixa. Quando o Versa Long Bias ele cai, a proporção caixa do fundo, porque esse é um ajuste discricionário, esse é um ajuste manual. Quando o Versa Long Bias ele cai, a caixa do Versa Long Bias ela reduz e a proporção do caixa aqui, que é 50%, ela aumenta. Então, ela acaba servindo de um paraquedas para o fundo. Então, se você ver, a rentabilidade do FIT é sempre um pouquinho acima da metade. Ela não é exatamente a metade. E aí a gente faz o ajuste. Quando o Versa sobe, a proporção do Versa dentro do FIT, ela passa de 50%. E a gente vai lá e faz o ajuste novamente. Então, se você olhar o risco e o retorno do FIT, ele é melhor que o Versa. E outra coisa que as pessoas, principalmente as pessoas físicas, têm que ficar atentas, é que a volatilidade do FIT não é uma volatilidade baixa, porque a gente tem uma mania de olhar, de fazer o comparativo, né? O institucional ele também faz isso um pouco. Ele faz um comparativo, ele olha, não, mas tem o Versa, tem o FIT, não, vou no Versa.
o Versa é mais barato, ele é mais arriscado. Cara, a volatilidade do FIT é muito alta. É muito alta. E ele também é um fundo barato se comparado com os PIAs de mercado. Dificilmente você vai ver um PIA de mercado tão barato quanto ele. O barato que eu quero dizer é que eu cobro 2,20, mas a volatilidade é muito grande. Então, isso torna o fundo mais barato. E depois eu vou explicar até em cima do tracker, que talvez fique mais fácil. Tá? Eu não preciso gerar um Sharpe tão grande para poder gerar um retorno efetivo no bolso do investidor. Tá? O FIT ele é um fundo barato. Então, eu sempre recomendo muito para a pessoa física olhar o FIT como fundo extremamente arriscado. A parte mais arriscada que ele tem dentro do asset allocation dele, dentro do portfólio dele. É muito importante o investidor entender isso. Então, não, eu não vou mudar o mínimo do Versa. Continua sendo 500 mil. Se eu puder, se a pessoa tem interesse nessa estratégia, eu acho que vale muito a pena ela ter um olhar para o FIT, nesse sentido. Muito institucional, inclusive, ele olha muito para o FIT, pela volatilidade, para poder compor bem a alocação dele numa estratégia como a nossa, que é uma estratégia ímpar no mercado, é uma estratégia diferente, não é um long and short qualquer, até por esses pontos que eu te falei, por esses pontos que evitam determinados riscos de cauda que eu te comentei. Então, eu acho que vale ter um olhar mais atento no FIT nesse sentido. Como a gente faz uma gestão matricial lá na Versa, fica mais fácil eu explicar os outros dois produtos. Então, Sim. eu vou logo aqui para o Versa Charger, que é um fundo mais simples, ele é mais tranquilão, ele é o nosso FIA. Uma coisa importante, desculpa, eu vou voltar na estratégia long and short. A gente cobra 2,20, né? 2 de taxa de administração e 20 da taxa de performance. E por mais que eles sejam fundo multimercados, eles têm tributação de renda variável. Então, isso é importante de falar. Então, a pessoa muitas vezes ele olha lá, fundo multimercado, vai ter come-cotas e tudo mais. Não, nesses fundos não tem come-cotas. É a tributação de renda variável, tá? Vamos lá. Importante destacar esse ponto, né? O pessoal fica na dúvida também na hora de escolher. Sim, com certeza. Porque isso ajuda, né? O come-cotas ele acaba te tirando um pouquinho ali de 6 meses, é chato. E isso aí você tem uma rentabilidade só de 15% na retirada. É excelente para o investidor, né? Temos o FIA, que é o nosso charge, é um long only puritano. Esse é bem simples porque ele é simplesmente 100% a carteira longa do Versa. Então, vamos supor que a carteira comprada do Versa seja 2,5 vezes o PL. Eu simplesmente vou lá, divido tudo por 2,5 e coloco no charge. O charge ele só pode ficar comprado, ele não faz mais nada além disso. Então, ele não faz derivativo, alavancagem, venda descoberta, nada disso. Tanto que, nessa crise, a gente conseguiu proteger os outros 3 produtos e o charge era a única forma que a gente tinha de proteger ele sem fugir do mandato do fundo, era fazendo caixa. Então, não tinha outra coisa para fazer. A gente não podia fugir ao mandato do produto. Então, vamos fazer caixa. A gente chegou a ter 25%, 28% em caixa. E assim a gente encarou a pandemia. Mas o fundo ele se recuperou muito bem. Qual é o objetivo desse fundo? É superar o Ibov. Esse é o objetivo dele. Eu brinco lá com a turma que esse fundo é o puro talento da análise, né? É o puro talento do analista. Porque são aquelas empresas que a gente realmente mais gosta, que a gente acredita que vão gerar valor ao longo do tempo. É um fundo que ele consegue ficar um pouco mais descorrelacionado do Ibov, até por isso. Então, por exemplo, tem ações como SPC, Trisul, Even, Direcional, Ering. Então, tem ações ali dentro que fogem um pouco do comum. Claro que eu tenho ações também que estão mais ligadas ao mix, como Vale, por exemplo, né? Via Varejo. Mas eu tenho cases ali que fogem muito do comum. E por último, eu tenho o nosso produto, que é o nosso multi-estratégia, que é o nosso low vol, digamos assim. Eu gosto de falar low vol sempre antes da pandemia, porque depois da pandemia, cara, a volatilidade dos ativos Mudou todos os conceitos, né? um pouco a noção do negócio, né? Mas o Charger, ele é um fundo bem interessante, porque ele tem 4 caixas dentro dele. 10% do long and short do Versa, sem o direcional, só o long and short. Eu falo ali que é a pimentinha ali da comida ali para dar uma volatilidade um pouco maior no produto. Tem uma outra caixa que a gente chama de ações com perfil de renda fixa. O que seria isso? São aquelas ações pagadoras de dividendos, geradoras de caixa, com uma volatilidade mais baixa dentro da bolsa, que são as utilities elétricas, saneamento e shoppings. Então, a carteira se compõe basicamente em cima desses ativos, tá? Temos uma terceira caixa, que é câmbio. Basicamente, a nossa posição hoje é comprada em dólar e comprada em real e vendida em dólar. Então, a gente acredita na valorização do real.
E temos uma última caixa, que é renda fixa, que é aquele nosso gêniozinho da NASA lá, o Jairo, acabou criando um programinha em R, que é um Markowitz, que nos aponta ali quais são os vértices que a gente tem que estar alocado na LTN. Obviamente, a decisão é sempre discricionária, a decisão é nossa, mas é muito interessante a gente seguir ali e entender o que o programa está apontando para a gente. Tá? E qual é o objetivo dessa última caixa? É proteger o patrimônio do cliente, tão simples quanto isso. A gente realmente surfar o carrego e deixar o fundo com uma volatilidade menor. Tá? Então, a gente entende assim que o fundo ele é muito líquido. Os produtos que estão dentro desse fundo, ele é muito fora, obviamente, a questão do long and short, mas que ela é muito pequena. No geral, é um fundo muito líquido. Por isso, ele é D+1. Ele também é um fundo barato. Por quê? Porque o que a gente entendeu é que o mercado está mudando, entendeu, Severo? Hoje, a exigência do investidor, ele começa a entender que é um fundo caro. Então, você tem muitas vezes hoje fundos com volatilidade de 3% a 10%, e te cobram 2,20%, D+60, D+90. Você deve ter cansado de ter visto o fundo assim, né? E a gente falou, não, tem que mudar, o mercado vai mudar e já vamos nos colocar na direção correta aí. Então, é um fundo 1,15 e D+1. Então, é só 1 de administração, 15 de performance, e no dia seguinte você pode pedir o dinheiro que vai estar na tua conta. Então, e é um fundo que a volatilidade dele antes da pandemia gerava em torno ali de 8% a 10%. Claro que aumentou, a volatilidade dos ativos aumentaram, mas ele já está convergindo aí para esse valor novamente. Tá? Então, mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, o que você também até comentou comigo lá num bate-papo antes, é como montar um portfólio com os produtos da Versa, né? Esse fundo Isso aí que eu ia te perguntar agora, né? Se tem algum período mínimo assim que é indicado para cada um dos fundos que vocês recomendam, né? E como é que daria para fazer essa combinação entre os produtos de vocês? Tá, ótima pergunta. Primeiro, eu só vou falar rapidamente do Charger, porque quando a gente fala D+1, rapidamente o investidor ele pode pensar que é um fundo caixa, e não é um fundo caixa. A gente entende que caixa é aquele dinheiro que é uma necessidade de curto prazo, né? Você pode precisar dele para qualquer coisa, seja por questão de saúde, pagar uma dívida, alguma coisa do gênero. Esse não é o fundo recomendado. Ele é apenas líquido. Se você não gostou e tudo mais, você sai. O risco dele é um risco moderado. Então, o que eu posso dizer é que a Versa, dentro da sua alocação, ela compõe do moderado até o extremamente arriscado. É assim que os nossos fundos funcionam. E eu sempre falo para o investidor pensar no dinheiro da forma que o gestor ele pensa como ele aloca no ativo. Tá? Então, como é que o time de gestão eles pensam na alocação do ativo? Eles buscam ativos para ficar investido 3, 4, 5 anos. Tá? Isso, claro que o FIT ele pode ser um prazo um pouco menor, mas, no geral, é essa a cabeça da gestão da Versa. Tá? Então, a gente é extremamente fundamentalista. A gente esmiuça o balanço, olha resultado, fica próximo do management. É assim que a gente olha. Então, aquilo ali vai gerar valor ao longo do tempo? Vai. A gente vai e entra na companhia. E depois a gente acompanha a companhia no pulso, entendendo se ele está realmente fazendo aquilo que ele prometeu, se os números estão indo da forma que tinham que andar. E por aí vai. Se em algum momento a gente entende que o case já não é mais aquele, a gente sai fora. A gente não tem apego pela empresa, a gente tem apego pelo retorno. Né? Então, é importante a gente sempre acompanhar a empresa muito de perto. Então, por isso que a gente faz call diário. Então, se eu posso recomendar um prazo de investimento, tem que ser o mesmo prazo de investimento que o nosso. Porque assim, é isso que eu vou fazer com o seu dinheiro. Eu vou pegar o seu dinheiro e vou botar ele numa empresa para ficar por ela por muito tempo. Por 3, 4, 5 anos. Então é importante que o investidor entenda que aquele dinheirinho que ele vai botar na Versa, daquela pizza que ele tem, aquele pedacinho da pizza que vai para a Versa, aquele pedacinho é por no mínimo 3 anos. Né? Imagina você, o cara chegou, botou 6 meses, daqui a pouco ele sofreu um drawdown como o do Versa ali em 2018. Pô, vai machucar o cara. E é por isso que a gente elevou a régua do Versa e deixou o FIT mais aberto. Poxa, a gente até brinca lá, mas, pô, é verdade, eu recebi uma ligação do cara virando para mim assim, eu vendi meu carro, achei que eu fosse ter 2 no final do ano, eu tenho uma moto. Eu falo, pô, cara, não dá, entendi. Não tem como eu ter acesso a 5 mil clientes, né? E o cara fica tentado ali de olhar o retorno, mas, pô, se ele olhar o retorno do FIT, está excelente também. Então, é por isso que você tem que botar o seu dinheiro ali pensando no prazo exatamente que o nosso time de gestão pensa quando ele vai investir num ativo. Porque as coisas se falam. Sim, a partir do momento que mudou as premissas que fizeram escolher os ativos, aí sai
daquela empresa. Sim, sai não, daquela... ao longo do tempo a gente entende que, que aquela empresa não vai seguir o caminho que a gente imaginava que ela fosse seguir, seja por qualquer coisa, mudança de management, por exemplo, ou mudou o business, ela resolveu crescer via aquisição, por exemplo, via fusão e aquisição. Então a gente fala, opa, peraí, eu já não é o que eu estava pensando. Será que vale a pena ficar? Será que vale a pena sair fora? Então, aí, obviamente, a gente senta, discute. Isso é diário, tá? É brainstorm o tempo todo. A gente tem uma reunião oficial na parte da manhã, mas durante o dia é debate em case o tempo todo, muito estudo por parte do time. A gente não é aquela coisa de ficar girando, longe disso. Mas não existe certo nem errado. O nosso modus operandi tem dado certo, é a nossa forma de investir. Né? Então, a gente vai muito a fundo nos cases. E, obviamente, dando muito valor a preço. Então, muitas vezes a gente olha lá no nosso short, tem um monte de empresa que são boas. Né? Então, mas a gente acha que o preço ficou demais. O preço está muito caro. Ele não tem mais muito como andar. E aí ela vai servir, obviamente, para poder fundear o nosso long. E aí, sim, a gente poder surfar um movimento de assimetria em determinados ativos que a gente busca que não são tão comuns assim. Então, não que a gente não tenha ativo comum, a gente tem, mas geralmente são aqueles ativos não tão comuns que a gente busca mais assimetria e onde a gente busca mais ganho. Né? Então, essa é mais ou menos a nossa cabeça e como a gente trabalha lá internamente. Bacana. E tu comentou aí, né, tem mais de 5 mil clientes, né, tem 250 milhões sob gestão. Como é que vocês definem, para a gente fechar essa parte inicial, depois a gente passar para o Tariq falar também, falar um pouquinho de oportunidades, cenário econômico. Então, como é que vocês avaliam a parte de abrir ou fechar para captação, se vocês estão cogitando fechar em breve, como é que está essa decisão de vocês? Não, a gente até lançou um artigo bem interessante, agora recentemente, falando sobre a capacity do fundo. Né? Porque o Verso a gente sempre batia muito na tecla. 300 milhões é capacity, 300 milhões é capacity. Só que esse foi um estudo que a gente tinha feito lá em janeiro de 2018. E aí a gente resolveu fazer o estudo novamente agora e a gente viu que o volume em bolsa aumentou absurdamente, mais de 3 vezes. Se não me engano, era 7 bilhões de movimentações lá em 2018, agora foi para 22 bi. Então, é um negócio absurdo. Fora isso, também a estrutura do fundo mudou, como eu te falei. Então, foram alguns aprendizados ao longo do tempo que permitem hoje que o Versa possa absorver um pouco mais. Então, acho que a soma desses fatores faz com que a nossa capacidade hoje pudesse ser 1 bi do Versa. Do Tracker, não. Do Tracker já está em torno de 4 bi e do Charger mais de 1 bi também. Então, tem bastante espaço aí para as pessoas poderem aplicar com tranquilidade e ficarem bem tranquilas. Bacana. Oi? Pode falar, pode. Não, eu ia falar agora que a gente vai começar com o Tariq, né? E eu cheguei até a comentar contigo por que trazer o Tariq. E aí foi uma demanda, na verdade, que eu escuto de muitos investidores. Eu acho que hoje, muitos me perguntam, como é que está a cabeça de vocês? E o risco político? E o risco econômico? E a taxa de juros negativa? Bom, as pessoas estão muito preocupadas, na verdade, com variáveis econômicas. Embora a gente faça uma análise, primeiro, bottom-up, isso é muito importante ser dito também, a nossa análise é muito bottom-up, bem fundamentalista, o top-down é extremamente relevante, principalmente para a gente moldar o tamanho das posições. E claro, se houver alguma coisa macro que possa influenciar na estrutura do nosso negócio, a gente vai rever. Né? Então, um aumento de juros, alguma coisa do gênero, vai afetar, por exemplo, a construção. Ou será que vale a pena continuar com a construtora? Vale a pena reduzir a posição, dado que elas ajudaram muito? Não vale? Então, essa avaliação é muito importante, ter um macroeconomista do nosso lado, para nos alimentar dessa forma mais ainda. Então, como as perguntas têm sido muito voltadas à cadeira dele, falei, bom, acho que levar o Tariq aí no bate-papo vai ser bem interessante para ele poder dar uma clareada nesses riscos aí que as pessoas estão vendo no horizonte. Né? Então, ele é fera, tá mais que bem servido aí com o Taricão. Legal. Então, agradecer a tua participação. Agora, o pessoal que está aí, o Marcos vai sair, vai entrar o Tariq. Uma dica rápida, pessoal, entra lá no nosso site, a turma escreve pra caramba. A gente está no Instagram, está no Twitter, o Luizão está no Twitter também. Então, tem várias formas legais de se comunicar com a gente e de entender o nosso trabalho. Tá bom? Exatamente, tem bastante conteúdo mesmo, realmente é bem bacana. Então, agradecer por ter participado dessa primeira parte do bate-papo. Agora eu vou trocar para o Tariq. Obrigadão. Então, pessoal, enquanto o Tariq vai entrando,
a gente seguir esse bate-papo, eu vi que teve gente que perguntou, se eu não me engano, foi o... Como é que era o nome? Gabriel Augusto, não me engano, perguntou onde é que pode investir. Quem quiser pode me procurar, que tem os fundos da Versa para aplicar. Então eu tenho acesso a todos esses fundos através do escritório, da Severo Educação Financeira. E agora vai entrar o Tariq para a gente falar justamente de cenário econômico, oportunidades, impactos, eleições, impeachment, taxa de juros. E quem estiver assistindo, tiver interesse, aperta no aviãozinho e manda para uma ou duas pessoas que possam se interessar, tanto pelos fundos da Versa, quanto para aprender um pouquinho mais sobre essa parte econômica com o Tariq, que vai estar falando. E deixem suas perguntas também. Ó, o Tariq já está aí. Deixa eu botar ele aqui no bate-papo também. Aê, opa, Tariq, tudo bem? Realmente. Agora sim, vamos lá então. Então pedi para tu te apresentar brevemente aí para o pessoal te conhecer, né? O Marcos já fez uma apresentação tua e depois a gente já parte para as estratégias. Então te apresenta e aí depois a gente já segue falando aqui. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo certo, tudo certo. Tudo bem. Bom, eu sou o Tariq, sou economista-chefe da Versa. Estou lá desde o final do ano passado. Antes eu fiquei quase 6 anos no Bradesco BBI. Eu era economista sênior da área de sell-side. Então eu atendia os clientes institucionais, os fundos de investimento aqui no Brasil e lá fora e escrevia relatório. Então aí mudei de lado do balcão. Antes eu era da parte que servia o cliente, agora eu sou o cliente e consumo o pessoal dos bancos de investimento, né? Eu saí lá do Bradesco no começo de 2019, tirei um sabático de alguns meses para estudar um negócio que eu tinha bastante curiosidade, que o Marquinhos falou aí, que seria programação e data science. Quer dizer, o que a gente consegue aplicar nessas técnicas de machine learning, tudo que a gente ouve, né? O que isso complementa o trabalho de um economista. Então, tirei alguns meses para estudar isso, tentar ver até que ponto a gente consegue melhorar projeções de curto prazo de atividade econômica, de PIB, usando esses modelos. E aí, quando eu fiz um modelo legal, eu falei, bom, agora é hora de eu fazer um roadshow pelo mercado e mostrar o que eu fiz e sentir a reação dos assets e achar um lugar para trabalhar. Era essa a minha ideia. E aí, o primeiro lugar que eu fui, não pensando em trabalhar, não sabia se eles estavam procurando alguém ou não, foi a Versa, que eu já conhecia o pessoal de lá, de outros carnavais, e quis colher o feedback com eles sobre o que eu tinha feito. E aí eu falei, posso fazer uma apresentação aí com vocês? Eles falaram, pode, vai ser um prazer. E eu fui, apresentei lá o meu modelo, minha lógica, enfim, e eles gostaram, se empolgaram bastante. Eles já tinham a ideia de contratar, de chamar um economista para trabalhar no time, né? Quer dizer, hoje em dia, normalmente, os assets focados em equities, nem todos têm economista, né? Como o Versa, principalmente o Versão, o fundo maior, o fundo alavancado, bastante agressivo, ele depende não só das ações em si, mas do market timing para saber quão exposto ele está ao mercado num ciclo de alta, numa crise, tem que estar muito atento a isso. Então, o economista ajudaria nesse sentido de ajudar no market time. Está chegando uma crise, o pior já passou, esse tipo de coisa para calibrar a exposição do fundo, montar uma proteção ou não. E aí eu entrei nesse projeto com eles desde o começo do ano passado, desde o final do ano passado, e estou muito feliz. Passei mais tempo trabalhando de casa do que junto com eles, né, por causa da pandemia, e estou aqui. Essa é a primeira live que eu faço na minha vida. Opa, olha só, que honra estar recebendo aí como a primeira live. Bacana, então seja bem-vindo ao mundo da... Como sell-side eu gravava, né? Porque lá no Bradesco a gente ajudava também o pessoal do varejo, então a corretora do Bradesco e a Ágora, e a gente fazia tipo um jornal nacional de economia de manhã. Mas era um negócio super formal, gravado, né? Agora eu acho que eles até devem ter mudado, devem ter deixado o negócio mais despojado. Mas live ao vivo, é a primeira que eu faço. Bacana. Então já vamos partir para cenário econômico mesmo, que é a parte que tu entende. Quem quiser
acessa lá o site Fundo Versa, né? Tem diversos materiais que o pessoal coloca, bem bacana. Eu vi que o Tariq também bota conteúdo lá. Então, como é que tu avalia essa nossa Selic, esse nosso cenário na faixa dos 2%, né? Que ainda possibilidade de queda ou de subir um pouco, mas enfim, está nessa faixa dos 2%. Como é que tu avalia esse cenário econômico e de que maneira a Bolsa ou os setores da Bolsa podem se beneficiar ou até mesmo ser penalizados com esse cenário que a princípio veio para ficar abaixo dos 2 dígitos. Tá. Bom, eu acho que assim, a grande dúvida é a Selic agora, sem dúvida, é muito boa, né? Tá muito baixa, muito negócio vai sair daí. Acho que uma grande dúvida é até que ponto ela vai, para quando ela tiver que subir, quando subir, para onde vai, né? Quer dizer, vai ser sustentável manter uma Selic, um juros baixo no Brasil? Essa é uma grande questão que a gente está tateando, tentando descobrir, né? E eu tenho a impressão que a gente pode se surpreender e ter juros mais baixos do que a gente imaginava no pré-pandemia. E isso, depois eu vou falar dos impactos que isso tem para a economia, mas só voltando um pouquinho e entender qual é a minha impressão sobre essa pandemia e para onde a gente vai parar depois que esse negócio passar, né? O que a gente estava vendo no mundo nas últimas décadas, digamos assim, era uma persistência de juros cada vez mais baixos, né? Inflação cada vez mais baixa em todos os países e juros indo nessa toada cada vez mais baixos. O Brasil ficou um pouco atrás, quer dizer, até 2015, 2016, a gente não tinha surfado muito bem esse movimento, e a gente tinha um governo intervencionista, estimulando demais a economia com esteroides, digamos assim, fiscais, e a gente não conseguia reduzir os juros estruturalmente, né? Então a gente ficou para trás nesse movimento de queda de juros no mundo inteiro, que já estava vindo há algum tempo. Aí a dúvida é, bom, essa pandemia, será que mudou alguma coisa? Será que juros vão continuar caindo no mundo? A impressão que tenho é que sim, né? Se a gente conversa com a maioria dos analistas setoriais, enfim, especialistas de todas as áreas, sobre os impactos da pandemia, como vai ser seu setor no pós-pandemia, todos chegam numa conclusão muito parecida. Quer dizer, na verdade não vai mudar muita coisa, no fundo vai acelerar processos que já vinham acontecendo, né? E que processos vêm acontecendo na economia no mundo inteiro nos últimos anos, nas últimas décadas? Cada vez mais automação, cada vez mais internet, colocando a competição cada vez mais forte. Se você tem um produto bom, diferenciado, você consegue vender ele para o mundo inteiro, né? E esse processo ele é altamente deflacionário. Quem não tem preço, ele simplesmente sai do mercado. Ou você tem um diferencial ou você tem preço, né? Então, a gente tem visto isso nos últimos anos e eu acho que a pandemia, todas as inovações, home office, internet, enfim, tudo isso só acelerou o processo. Então, provavelmente a gente vai sair dessa pandemia com juros ainda mais baixos. É isso que os juros lá fora estão apontando e tem cara que a gente tem alguma coisa aqui do tipo, né? Obviamente, se a gente tiver um descontrole das contas fiscais aqui no Brasil, esse negócio vai ser um voo de galinha, os juros vão ter que voltar a subir. Mas digamos que a gente consiga controlar isso minimamente, ninguém lá em Brasília faça nenhuma besteira. Provavelmente a gente vai sair com juros mais baixos. Não vai ser 2, a gente vai ter que subir em algum momento, mas algo 5 ou abaixo de 5 parece que pode ser que aconteça, né? E, bom, quais as oportunidades que o Brasil vai ter com isso em relação ao que não tinha? A gente viveu décadas com juros mais altos do mundo, né? Então, muita oportunidade de negócio, muita coisa ligada à infraestrutura, à construção, enfim, nunca decolou no Brasil, e um dos motivos que atrapalhava isso era juros altos. Então, a gente vai sair dessa pandemia com juros baixos e um monte de oportunidade que o Brasil não surfou pronta para surfar, né? Principalmente nessas áreas mais dependentes de juros baixos. Então, você tem o setor de infraestrutura e construção civil. Isso pode ser uma alavanca para um novo ciclo de crescimento aqui no Brasil. Por mais que a gente tenha vários problemas de burocracia, de educação, enfim, tudo que a gente já sabe,
e isso demora muitos anos ou décadas para resolver, né? A gente não vai resolver isso em 2, 3 anos, mas a gente vai ter um bônus, eu acho que em alguns anos, um ciclo de crescimento, porque o Brasil nunca experimentou juros baixos e muita coisa vai acontecer. Então, eu acho que esses setores ligados a juros, infraestrutura, construção civil, enfim, eles tendem a se beneficiar com esses juros baixos. E também outra coisa que a gente não tinha por causa dos juros era um câmbio competitivo, né? Quer dizer, porque a gente tinha juros muito altos, o nosso câmbio era relativamente valorizado, real, em relação a outras moedas, que entrava muito dinheiro aqui no Brasil para investimento de curto prazo em renda fixa. Quando a gente tira essa distorção, o câmbio chega no novo patamar. Chegou até no patamar mais esticado do que muita gente imaginava, inclusive a gente. Se a gente roda alguns modelos de câmbio justo, digamos assim, olhando todas as variáveis, preço de commodities, risco Brasil, tudo isso, a gente chegaria num câmbio aí de uns 4,50 a 4,80. E a gente está nesse câmbio aí de 5,40 e pouco. Nossa impressão é que tende a descer um pouco, mas mesmo descendo um pouco, chegue a 4,90, 4,80 que seja, ainda é um câmbio bastante competitivo em relação ao que a gente tinha antes. Então, outro setor nesse novo equilíbrio que o Brasil pode viver, que vai se beneficiar, são as exportações. Então, o setor de commodities vai ser ajudado, setor industrial, que a gente tem visto nos últimos meses, o que tem chamado a atenção nessa recuperação nos últimos meses? É a indústria. O setor de serviço está terrível, quer dizer, o setor de serviço que depende ali da pessoa estar disposta a sair e consumir um restaurante, ir no cinema, cortar o cabelo, enfim, esse setor está terrível e isso vai pesar muito no PIB este ano. Mas em algum momento a gente vai sair da pandemia e esse negócio vai se recuperar. Mas o setor da indústria está sendo muito beneficiado também pelo câmbio, né? A gente ouve casos anedóticos, por exemplo, o Pedro, nosso analista de consumo, falando que a Bartira, aquela empresa de móveis, que eu acho que é da Via Varejo, se eu não me engano, estavam exportando para os Estados Unidos móveis. O Brasil virou exportador de móveis de baixo valor agregado, né? Não são móveis caros, móveis baratos, para os Estados Unidos. Está compensando até fazer isso. Então, acho que daí a gente tem uma outra alavanca para crescimento no Brasil. Além dos juros, o câmbio pode ajudar a gente ano que vem a sair dessa crise mais rápido. Essa é a minha impressão. Do serviço, né, de fato, acho que a parte do cabelo acho que foi um pouco indireta aqui, porque meu cabelo tá complicado. E de fato, quando eu for cortar o cabelo... Eu não cortar muito cabelo, viu? Então eu não tô sentindo muita falta. Quando eu for cortar o cabelo, eu não vou cortar 2 vezes o cabelo, né? Eu vou cortar uma, né? Então, de fato, tem alguns pontos que são bem afetados, né? Até pegando essa parte dos juros, que a gente tinha juros mais altos, era mais atrativo trazer investimento para cá. Como é que tu vê o Brasil? O Brasil perdeu espaço para outros emergentes? Tu acha que o investidor estrangeiro tem tirado um pouco o olho do Brasil, não só dessa parte de juros, esse cenário político um pouco conturbado? Tu acha que o estrangeiro ainda olha o Brasil ou já está cuidando de outros emergentes? Eu acho que realmente pesa. Toda essa polêmica de governo, enfim, eu acho que isso tem o seu efeito. Eu acho que assim, é difícil isso persistir, mas pensa o seguinte, pensa que você é um cara de um fundo de private equity europeu. Aí você tem que fazer um pitch lá, uma palestra para o board do teu fundo para falar de países emergentes que merecem ser investidos, né? E o Brasil, com todas essas polêmicas, principalmente ambientais, você ia se estressar e falar disso agora? Eu pensaria 2 vezes em apontar o Brasil como a terra das oportunidades econômicas por enquanto. Mas eu acho que assim, isso passa. Quer dizer, você tem no começo ali algum tipo de desconforto, questões políticas, enfim, que gera algum tipo de insegurança, mas o que a gente tem visto, pelo menos da parte econômica e mesmo política, nos últimos 2 meses, uma moderação bastante forte do discurso do governo. Está muito mais alinhado, conversando com o Congresso e sem se meter em grandes polêmicas. Então, acho que em algum momento, nos próximos meses, se isso se mantiver, a gente teria um ambiente ali, uma calmaria um pouco mais...
um ambiente um pouco mais tranquilo, talvez, para o investidor internacional. Isso além das oportunidades objetivas que eu estou falando. Juros baixos, câmbio competitivo, enfim. Tudo isso, acho que o investidor consegue olhar e ver. Né? Mas eu acho que a parte política um pouco mais calma, em algum momento isso deve ajudar o investimento a voltar. Mas, sem dúvida, eu acho que este ano pesou bastante. Sim. Estamos tendo uma aula aqui aberta, né? Quem está gostando, esmaga o dedo no coração aí que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. O que tu acha que pode afetar o nosso futuro? Uma guerra ficando mais intensa, Estados Unidos com China, questão de inflação ou questão de impeachment, o que tu acha que pode prejudicar ou até mesmo favorecer o Brasil? Tá. Eu acho que essa parte externa sobre tensões, guerras comerciais, enfim, entre China e Estados Unidos, eu acho que a tensão entre eles veio para ficar. Quer dizer, claro que quem está lá na cadeira de presidente importa, né? Se alguém está querendo gerar mais ruído, enfim, jogar para a plateia, isso pode gerar um pouco mais de desconforto no curto prazo. Eu acho que isso aconteceu com o Trump. Ele está atrás das pesquisas, então, quer dizer, aparentemente é o Biden que leva, né? Mas não dá para saber. Mas, enfim, independentemente de quem leva, independentemente do ruído de curto prazo, você tem duas potências mundiais, uma emergente, querendo ter protagonismo na cena mundial em vários aspectos. Em tecnologia, em comércio, em política internacional, em tudo. E a outra potência que já está estabelecida quer se depender disso, naturalmente. Então, esses tipos de tensões elas só vão mudar ao longo do tempo a cara delas. Uma hora é comercial, outra hora é a questão política no país, sei lá o quê, e vai mudando. Mas eu acho que elas sempre vão estar no noticiário e fazendo algum preço nos próximos anos, nas próximas décadas. Tá? Então, acho que tirar daí alguma grande projeção, acho que é complicado. Acho que o ponto é que elas sempre vão estar por aí nos próximos anos. Você falou de tensões China e Estados Unidos, o que mais que você tinha citado? Questão de alguma coisa relacionada a impeachment, também comentei, deixa eu ver aqui, inflação, alguma coisa assim que poderia prejudicar a gente daqui a um tempo, no futuro próximo, no caso. Tá, eu acho que assim, o grande risco que a gente tem para o Brasil agora é o fiscal. Quer dizer, como eu disse, a gente está encaminhado para um futuro bem animador se não fizerem besteira com o fiscal. Ou seja, continuarem numa agenda reformista, continuarem tocando essa música que o investidor quer ouvir de reforma e elas sejam feitas, implementadas de fato. Né? Então, aí você vai conseguir ter esses juros baixos lá na frente e esse ciclo de investimento que o Brasil nunca surfou de juros baixos vai vir e vai ser excelente. Mas se o populismo econômico prevalecer e você tiver, por exemplo, repensar o teto dos gastos, que é o que a gente tem ouvido no jornal, lido nos jornais nas últimas semanas, um baita ruído disso. Às vezes é o governo, alguma ala do governo falando alguma coisa sobre expandir os investimentos ano que vem, expandir o Renda Brasil, um programa de renda mínima, além do que o teto de gastos comporta, enfim, esse tipo de coisa. Se a gente entrar numa dinâmica onde o Congresso e o governo tentam disputar quem é mais, jogar para a torcida, né? E se ficar com medo, digamos assim, do que pode vir se a gente tirar o auxílio emergencial e daí falar, não, vamos rever o teto dos gastos e aí a gente vai aumentar esse tipo de auxílio para um valor que não cabe no orçamento. Aí acabou. Assim, toda essa conversa que eu tenho otimista não se sustenta. Aí a gente vai ter juros lá para cima, câmbio mais ainda para cima, de um jeito agressivo, quer dizer, uma porrada no câmbio que aí pode atrapalhar a recuperação, e aí a coisa não anda. Então, acho que assim, o grande risco, mas eu não vejo como cenário base, tá?
seria uma desestruturação dessa parte fiscal nos próximos meses. Esse mês a gente tem a discussão do orçamento do ano que vem. Esse mês, os próximos 2, 3, vão ser muito importantes para ver como a gente vai sair desse regime fiscal mais frouxo, que foi justificado, foi plenamente justificável pela pandemia, e como a gente vai entrar num novo regime fiscal mais austero para o ano que vem e para os próximos anos. Se o teto dos gastos tiver uma sinalização que vai ser muito flexibilizado, aí o mercado vai olhar com um olho muito ruim e a gente pode ter uma surpresa negativa. Mas, por enquanto, eu acho que esse não é o cenário básico. Sim, com relação a teto, tem gente que é a favor de manter, tem gente que é contra, mas com relação a reformas, eu acho que não tem alguém que seja contra, né? E sim mais a maneira como vai ser feito, ou seja, mais um consenso mesmo de que precisa e de como que vai ser feito. Comentou sobre o câmbio, agora o nosso dólar, o real e dólar, né? Tá na faixa aí de 5,30, 5,40. Consegue ver para onde ele vai? Tu comentou um pouquinho antes, né? Mas consegue ver se ele deve se manter assim no curto prazo? Claro, curto prazo para dólar é muito indefinido, né? Para o longo prazo a gente consegue ter uma previsão, talvez uma noção de qual caminho pelo menos ele vai. Então como é que tu visualiza o dólar, que agora está nessa faixa aí, o comercial da 5,30, 5,40? Eu acho que assim, a gente tem posições vendidas em dólar, então a gente acredita que o dólar subiu demais, e mesmo nesse novo equilíbrio de juros baixos, ele deveria estar provavelmente abaixo de 5. Essa é a impressão que a gente tem. Tá? Agora, o timing, quando que isso vem, aí já é um pouco mais difícil. O que eu disse é que esse mês que vem, a gente vai ter muito ruído político dessa questão do orçamento para o ano que vem, se o teto dos gastos vai ser flexibilizado ou vai ser mantido. E aí você tem gasolina aí para mais vol em todos os ativos, se começar a sinalizar alguma coisa, enfim, que vai ser flexibilizado o teto demais. Então, daí você pode ter o câmbio subindo no curto prazo. Mas, assim, o cenário base de equilíbrio, pensando que a gente passa por essa com fiscal consolidado para o ano que vem, enfim, deveria ser o câmbio ir para baixo de 5. Essa é a nossa impressão. Sim. E comentou assim que, naturalmente, né, com relação ao nosso câmbio, agora, favorece muito as exportações. O agro teve um desempenho bem relevante ao longo dessa crise, ao longo desse 2020, e já vem tendo também ao longo dos anos, né, vem muitas vezes segurando uma parte do Brasil. Tu acha que esse momento já passou do agro ou ainda consegue se manter, a economia se mantendo tanto nacional quanto internacional? Tu acha que o agro ainda consegue manter essa relevância? Eu acho que sim, né? Porque eu falei que a economia brasileira tem muitos defeitos de produtividade, enfim, que a gente pode ter um ciclo de crescimento ligado a juros baixos, mas tem uma ilha de produtividade e de eficiência na economia sempre, que foi a agricultura, e vai continuar sendo assim, né? Então, com juros um pouco mais para cima, se bem que já foi, né? O juro já está lá, o câmbio já está lá para cima. O agro deveria continuar respondendo. O Brasil, estruturalmente, vai continuar ganhando participação como celeiro do mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, a impressão é que agro é um bom setor e seguro, né? Porque, independentemente do que acontecer aqui no Brasil, você tem produtividade e tem um câmbio competitivo para exportar. Então, acho que o agro tem boas perspectivas para os próximos anos, sim. E é importante que a gente não crie atrito com nenhum país, né? Principalmente nessa briga Estados Unidos e China, a gente tem que ficar neutro e conseguir pegar o que um tiraria do outro, né? Para a gente mandar para lá e se beneficiar ainda, né? O mais importante é se manter neutro nessa disputa. Mas isso eu acho que gera mais um problema de curto prazo, né? Se o preço internacional das coisas se mantiver lá em cima, você deixa de exportar para tudo bem, no curto prazo dói, né? Mas em algum momento você exporta para outro, né? Então, pensando em longo prazo, o que importa mesmo a produtividade brasileira no agro sempre foi muito boa e um câmbio competitivo.
Ah, bacana. Tem alguma sugestão de livro que tu acha interessante para passar para o pessoal? Não sei se tem algum livro aí para complementar, porque infelizmente o papo tá muito bom e está indo muito rápido, né? Tem alguma Tá, sugestão para complementar, além do próprio material que vocês escrevem, né? Que tu escreve também, naturalmente. maravilha. Bom, quando você me avisou hoje sobre indicar o livro, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que o livro que recentemente eu li, eu acho que mais legal, que agregou mais, é esse aqui, que ele é capa dura. Eu perdi a capa, então a capa não está dura, mas o nome do autor, aqui não dá para ver, né? Porque é espelhado. Fica virado. O nome do Mas bota aí que o autor pessoal chama... tira a print e depois vira a foto e já dá para ler. Pelo menos Então para tá lembrar aqui, depois. ó. Eu escrevi em português o Boa. texto, não é em inglês. O autor chama Rory Sutherland e o nome do título é O Poder Surpreendente das Ideias Absurdas. Esse cara, ele é um publicitário numa agência inglesa muito famosa e ele é meio metido à economia comportamental, né? A explicar isso. Só que ele tem um background diferente. Normalmente quem fala de economia comportamental é o cara teórico, psicólogo que está lá na universidade. Ele não. Ele tem a experiência como o maior laboratório de psicologia comportamental é uma agência de publicidade, né? Onde você tenta pegar ali o psicológico, o viés das pessoas para tentar daí extrair uma estratégia de comunicação interessante para vender um produto. Sim. Então ele tem uma visão um Infelizmente, pouco... só ter que te cortar um pouquinho, porque a gente tem 1 minuto e 20 segundos que o Insta depois ele corta a gente. Então, só para complementar o que tu fazia do livro, né? Desculpa te interromper, e já fazer as considerações finais para a gente poder encerrar. Infelizmente, passou muito rápido, né? Tá bom. E aí, pessoal, tá voltando. Agora a Versa. Aí. Opa! Pô, hoje o Insta tá bugando bastante, não sei o que houve, né? Então só vamos esperar Querendo uns cortar segundinhos aí tá? o pessoal voltar. E ele tava com o marcador, porque ele bota a contagem regressiva quando falta 2 minutos. Já Eu tava tinha falando um e mal pouco. Eu E ele falei mal cortou do nada. Trump e me cortaram, foi isso. Só ele tá ouvindo lá, né? Corta aí. Só vou esperar uns segundinhos, o pessoal tá entrando ali de novo. E nem Pra é live, TikTok só pra... que a gente tá falando, né? É verdade. Né? E aí a gente conclui ali o que tu estava... Até tem um pouquinho mais, pode abordar um pouquinho mais do livro, né? Que eu te interrompi. E aí depois, até tinha mais outra pergunta aqui, se tiver um tempinho, falar sobre o cenário de 2019, 2020 até aqui. Não sei se tiver mais uns 3, 4 minutinhos, a gente conclui essa pergunta. Só esperar, o pessoal já está chegando. Beleza. Eu não sei, hoje estava muito ruim isso, não sei o que é. O áudio, bom, viu, né? A gente tentando iniciar, não estava dando ali. Agora o pessoal já está entrando, beleza. Bom, então, agora sim, pode concluir sobre o livro, se quiser falar mais alguma coisa ou não. Se não, vou pedir para que tu comente assim, o que 2019 deixou de lição, porque a gente viu um ano que tudo praticamente só subia, né? Até o que era ruim subia praticamente. E 2020, muita coisa boa caindo. Então, o que tu acha que 2019 deixa de lição para quem estava investindo? A gente teve muitos investidores entrando na Bolsa, então tem muita gente nova que começou a investir agora. E o que 2020 até aqui deixa de lição para quem está investindo? Tá bom. Bom, sobre o livro, então, é isso. O cara é um publicitário, tem uma visão diferente. Aí ele usa vários exemplos e eu acho que agrega mais do que ver um psicólogo super teórico que só estudou na universidade. Complementa muito quem leu aquele livro do Kahneman, Rápido e Devagar, e gostou, acho que é uma boa complementação, que está olhando um cara de uma outra visão. Então é bem legal. Sobre cenário, né, o que o ano ensinou para a gente, eu acho que uma das coisas tem aquela frase, don't fight the Fed, né? Não vá contra o Fed. E eu acho que, assim, por mais que a gente tenha razões realmente para otimismo ali estrutural mesmo, né? Quer dizer, a pandemia foi mais fraca do que se imaginava nos piores cenários lá em março, abril, enfim, onde tinham projeções que milhões de pessoas poderiam morrer, enfim. O que a gente viu foi que claro, foi uma tragédia, enfim, mas esses cenários mais extremos não aconteceram. E o que a gente tem visto agora, principalmente na Europa, é que as pessoas, quando a epidemia lá as mortes estão muito baixas, dá para contar nas duas mãos
quantas pessoas morrem por dia na Espanha, ou na Itália, ou na Alemanha, enfim. É completamente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas voltam para a rua, voltam a consumir, então os índices de mobilidade, enfim, voltaram tudo ao normal. Você pega vendas do varejo na Europa, já voltaram ao pré-crise. Então, quer dizer, a gente teve uma recuperação mais rápida do que se imaginava da crise. Mas, por outro lado, a gente teve o papel muito importante dos governos lá fora, aqui, enfim, em todo lugar, colocando dinheiro para a coisa rodar bem e não evitar um monte de quebradeira que poderia acontecer, né? Essa crise é diferente das outras. Nas outras, o cara do governo, do Tesouro, do Banco Central, sentia-se um pouco culpado de usar todos os instrumentos para conter a crise, porque você está dando mau exemplo para comportamento irresponsável das pessoas nas próximas crises. Crise normal, recessão normal, tem sempre. Não dá para usar todos os instrumentos para evitar uma crise normal. Essa, como era um negócio vindo de fora, não era culpa de ninguém, digamos assim, todo mundo se sentiu livre nos governos a gastar o tanto que pudesse para conter essa crise. Então, isso acho que foi também muito importante para conter tudo isso esse ano, e a gente está num patamar de mercado que ninguém, acho que nem, não sei o Luiz, mas eu não imaginava que a gente já agora, no meio do ano, estaria com bolsa a 100 e poucos mil pontos. A gente sempre foi mais otimista que o mercado, mas surpreendeu bastante. É verdade, concordo. Ninguém imaginava que ia cair tanto quanto caiu e nem que voltaria tão rápido quanto voltou, né, a bolsa para esse patamar. Perfeito. Então, acho que era isso aí para a gente concluir esse bate-papo, né? E agora sim, então, pedir para tu fazer as tuas considerações finais e depois eu concluo para a gente fechar. Acho que é isso. Adorei o papo. Como eu te falei, foi a primeira live aqui minha na Versa. Espero fazer outras. Pessoal, com você, enfim, estamos abertos a outros convites. Será um prazer. E como o Marquinhos já falou, entrem no nosso site, tem muita coisa bacana, muito material diferenciado em relação a outros assets. A gente preza bastante a comunicação com o cliente, uma comunicação clara e transparente. Nossos fundos não é uma caixa preta onde confia na gente e pronto. Não, a gente coloca o racional das nossas ideias tanto lá quanto no Twitter. Tem o Twitter da Versa e tem o Twitter do Luiz, que ele é bem ativo. E aí ele escreve tanto teses de investimento, quanto palhaçada, quanto tudo, e vale a pena seguir. Acho que é isso. Obrigado. Perfeito. Então, agradecer a participação. Já fica também o convite para fazer outras lives, para a gente bater papo. Esperamos que da próxima vez o Insta não fique nos sabotando, porque dessa vez deu bastante problemas, mas vai dar tudo certo. Então, agradecer a participação de vocês. Entre no site, sigam o perfil da Versa, tem o meu aqui também, Severo Adriano. Estou fazendo essa conversa, esse bate-papo que se chama Investindo com Especialistas. Já trouxe diversos convidados, diversas convidadas, gestoras, pessoas, investidores, investidoras. Confiram, esse é o 11º episódio, já teve outros, confiram, sigam os nossos perfis. E também quem quiser investir, que viu que o pessoal estava perguntando, os fundos da Versa estão em diversas plataformas, qualquer coisa pode me mandar mensagem, eu também tenho acesso aos fundos através daqui do escritório da Severo Educação Financeira. Obrigado a todo mundo que participou, que ficou até agora nos acompanhando, esse bate-papo. E desejo uma boa noite para vocês e para todo mundo que está nos assistindo, para vocês da Versa aí também. Vamos marcar mais vezes outros bate-papos. Maravilha. Obrigado, Severo. Feito. Abração. Tchau, tchau.